E aí, meus amigos, professor Bruno Oliveira, Direito Eleitoral, visando a revisão para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Ontem, nós tínhamos combinado, segundo o cronograma, que nós abordaríamos sobre a nacionalidade. Porém, por um problema de sistema, não foi possível publicar esse vídeo. Então, hoje, domingo, 1º de março, a 28 dias de nossa prova, nós vamos tratar sobre a nacionalidade e sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Este primeiro vídeo é acerca da nacionalidade. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que a nacionalidade estará presente no artigo 12 da Constituição Federal. Então, no artigo 12, inicia-se a discussão acerca da nacionalidade. Mas, professor, o que vem a ser nacionalidade? Bom, primeiro vamos a um conceito, né? Nós precisamos entender que a nacionalidade é um vínculo que é tanto jurídico quanto político. Então, veja, a primeira palavra-chave, vínculo jurídico-político, que vai unir uma determinada pessoa, um determinado indivíduo, a um Estado. Então, esse indivíduo, que será agora através de um vínculo jurídico-político, ele estará inserido como um componente deste povo. Né? Então, o primeiro conceito de nacionalidade, esse vínculo jurídico-político. Além disso, a nacionalidade é um direito fundamental e desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, ela está presente no seu artigo 15, que diz o seguinte: todo homem tem direito a uma nacionalidade e que ninguém será arbitrariamente privado dela, nem do direito de mudar de nacionalidade. Ok? Então veja que nós temos uma proteção internacional a respeito da nacionalidade. Então vamos tratá-la a partir de agora como um direito fundamental. Ok? Veja, é importante diferenciar a nacionalidade de cidadania, porque é importante que nós saibamos o seguinte, que existe uma frase que diz que todo cidadão ele é nacional, mas que nem todo nacional é cidadão. Por quê? O que vem a ser o nacional? O nacional é aquele indivíduo, veja o conceito, que faz parte do povo de um estado através de um fato natural. Que fato natural que é esse? O nascimento ou de um fato chamado de naturalização. Então veja que a nacionalidade, neste cenário, ela é encarada como um vínculo jurídico. Por sua vez, nós temos o cidadão, a cidadania. A cidadania nós tratamos como um indivíduo que tem direitos políticos, ou seja, pode votar e ser votado, propor ação popular, além de organizar e participar de partidos políticos. Então, observe que a cidadania, ser cidadão, se dá a partir do momento que eu me alisto eleitoralmente. Então, a partir do momento que eu me alisto eleitoralmente, eu vou me inserir dentro do corpo de cidadãos do nosso país. Então, a cidadania, neste aspecto, ela é vista como um vínculo político. Então, grava só. Enquanto a nacionalidade nacional é um vínculo jurídico, a cidadania é um vínculo político. Por isso é verdadeira a frase que diz que todo cidadão é nacional. É claro, vamos imaginar um cidadão a partir dos 16 anos, 18 anos, suponhamos, se alistou eleitoralmente, até porque é obrigatório a partir dos 18 anos, ele é nacional? Sim, porque ele já nasceu naquele país, né? Ele já tem aí o fato natural, que é o nascimento já embutido, então ele é um cidadão, ele é nacional. Mas nem todo nacional ele é cidadão. Vamos imaginar uma criança de 10 anos. Ainda não tem seus direitos políticos, né? Mas não deixa de ser um nacional, ok? Nós temos dois tipos de nacionalidade. A primeira é a originária, que é chamada também de primária ou involuntária. Essa originária, ela se dará a partir de um fato natural. Que fato natural que é este? O nascimento. Então, a partir desse nascimento, essa pessoa ela se torna o quê? Um nacional nato. E divide-se essa nacionalidade originária em dois critérios. Quais são esses critérios? O primeiro, ius soli, que é o critério territorial, que vai ser nacional todo aquele que nascer no território do país.
E o critério de sangue, sanguíneo, ius sanguinis, que a pessoa irá adquirir a nacionalidade de seus ascendentes, não importando que tenha nascido no território de outro país. Então, quando eu falo de ascendentes, eu me refiro ao pai ou à própria mãe, né? Ou os dois, independente. Né? Então, veja que no nosso país, os dois critérios são adotados. Nós consideramos, a partir da Constituição, brasileiros, a nacionalidade originária, nós consideramos a partir do ius solis e também, em algumas situações, ius sanguinis, ok? Então, veja, critério de território e critérios sanguíneos são adotados em nosso país. O outro tipo de nacionalidade é também chamada de derivada, adquirida ou voluntária. É importante nós lembrarmos que essa secundária vai se referir à adquirida. Então, grifa, adquirida. Como que eu adquiro uma nacionalidade? Através do processo de naturalização. E é importante frisar que esse processo de naturalização é um processo voluntário. Então, a pessoa decide para si a aquisição de uma nova nacionalidade. Que nós teremos essa aquisição de forma expressa ou de forma tácita. Aí sim teremos as situações de brasileiros naturalizados. Muito bem. Visto a diferença entre nacionalidade originária e nacionalidade secundária, nós partiremos agora para analisar aí como a Constituição Federal analisa esses dispositivos. Então, quem serão os brasileiros natos segundo a Constituição Federal? Então, serão brasileiros natos aqueles que nasceram na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes pais estrangeiros não estejam a serviço do seu próprio país. Então, suponhamos que venham canadenses para o Brasil de férias, não estão a serviço do país Canadá. Tem um filho aqui. Esse filho é brasileiro nato? Sim, porque esses pais canadenses não vieram a serviço do seu país. Então, nós temos aqui a presença do critério de ius solis, porque nasceram no território brasileiro. Por outro lado, serão considerados também brasileiros natos aqueles que nascem lá no estrangeiro, seja de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, observe, neste caso, eu tenho pais brasileiros, pai ou mãe brasileira fora do Brasil, dá à luz, por exemplo, na Alemanha. Se esses pais, se qualquer um deles, na verdade é qualquer um deles, estiver a serviço da República Federativa do Brasil, sim, será brasileiro nato, mesmo dando à luz em outro país. Então nós teremos a mistura aqui de dois critérios, ius sanguinis, critério sanguíneo, e a serviço do Brasil somado aí. E o último critério para brasileiro nato, nós temos dois embutidos em um só. Então serão brasileiros natos aqueles nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, nós temos a mistura aqui de critério sanguíneo mais o registro. Então, critério sanguíneo mais o registro. Ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, ou seja, a partir dos 18 anos completos, e optem pela nacionalidade brasileira. Então, aqui nós teremos a presença do critério de sangue, ius sanguinis, mais a residência no Brasil e essa opção confirmativa de opção pela nacionalidade brasileira. Ficou claro? Na verdade, os 4 critérios de brasileiros natos? Partiremos agora para os naturalizados. Quem serão estes naturalizados? Os que, na forma da lei, adquiram. Então, veja que nós temos aqui uma aquisição, um critério de essa nacionalidade ela é adquirida. Então, os que na forma da lei adquiram essa nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, serão brasileiros naturalizados aqueles que vieram de países de língua portuguesa, não só Portugal. Temos diversos outros países que são originariamente de língua portuguesa e o único critério é que residam
ininterruptamente por um ano, somados à idoneidade moral. E fora esses países de língua portuguesa, e os outros países, como que se torna naturalizado? Então, aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos. Então, o critério aqui, há mais de 15 anos ininterruptos. E sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, perceba, pode estar aqui há 20 anos. Essa naturalização, ela será automática? Não. Então, é importante que haja essa opção, esse requerimento de nacionalidade brasileira por parte deste estrangeiro, ok? Então, países de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto, no mínimo. Estrangeiros de qualquer outra nacionalidade, há mais de 15 anos, tudo bem? Outro ponto importante é sobre os portugueses. O que nós temos a respeito dos portugueses? Veja, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros lá em Portugal, óbvio, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvos os casos previstos nesta Constituição, tais como os casos de cargos privativos de brasileiros natos. Quais são eles? Presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ministros do STF, oficial de Forças Armadas, ministro do Estado de Defesa, carreira diplomática, são os cargos privativos de brasileiros natos. Tudo bem? Quando se dará a perda de nacionalidade, meus amigos? Primeiro, se dará a perda de nacionalidade para aquele que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, a palavra-chave aqui, atividade nociva ao interesse nacional. É uma das hipóteses. Outra possibilidade é adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, então reconhecendo essa nacionalidade brasileira, então aí não seria uma hipótese de cancelamento, de perda, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residido em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. São as exceções sobre essa aquisição de outra nacionalidade. Vamos encerrar essas discussões sobre a nacionalidade com uma questãozinha. Bora lá? Então, o capítulo 3 da Constituição versa sobre essa nacionalidade. Vamos julgar as alternativas assinalando a correta. 3 estão erradas, somente uma correta. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que nenhum deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Desde que nenhum deles? Não, sendo qualquer deles a serviço da República Federativa do Brasil. Para ser brasileiro natos, qualquer um deles tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Então, a A está incorreta. B. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países portugueses? Não. Países de língua portuguesa. Cuidado. Então, a letra B está errada. O prazo está correto, 1 ano ininterrupto, C. Aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira, serão considerados brasileiros natos? Não, não está dentro daquelas hipóteses que nós vimos de brasileiros natos. Serão brasileiros naturalizados, E por último, bem provável que seja essa a correta, são privativos de brasileiros natos os cargos de ministros do STF. Perfeitamente. E alguns confundem que somente o presidente do STF é brasileiro nato. Qualquer um dos ministros do STF é, portanto, brasileiro, deve, portanto, ser brasileiros natos. Então, aqui estão em vermelho os erros das alternativas e aqui em roxo a alternativa correta. Então, nós encerramos as discussões sobre nacionalidade. Espero que tenham gostado e veremos daqui a pouco uma discussão sobre o TSE. Sobre a composição, algumas características e sobre algumas competências importantes para gravar para a sua avaliação do dia 29. Grande beijo, abraços, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.